os sinais da bênção de Deus para as nossas vidas. Existem sinais claros que Deus nos dá para mostrar que de fato você está debaixo da bênção dele. E são sinais que têm mais com o seu comportamento, com a sua forma de viver, do que simplesmente a bênção na sua mão. Então a normalidade no mundo é morte. Tudo que o mundo te oferece tem a ver com morte, tem a ver com destruição, tem a ver com levar você à tristeza, à angústia. Porque o mundo jaz no maligno. Projeta para mim, por favor, João 10:10. Vamos ler juntos esse texto, é clássico, mas é importante você sempre lembrar desse texto. João 10:10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Pode deixar o texto aqui? Então, esse é o diabo. Então, o mundo jaz no maligno. O sistema mundano trabalha para o diabo. As pessoas ficam o tempo todo preocupadas com o governo. Ah, esquerda, é direita, é centro, preocupado com o futuro do Brasil. Deixa eu te falar algo com muita franqueza. O mundo vai de mal a pior. Ele não tem chance. O mundo está indo para o abismo eterno. Então você e eu, nós temos um reino celestial para viver após este mundo. Mas dentro deste mundo, o seu cantinho, o seu contexto pode ser um pedacinho do céu. Quem crê nisso, diga amém. Então em qualquer cenário deste mundo, você vai ser abençoado, porque você está debaixo da graça de Deus. Você precisa crer nisso. Então, governo de esquerda, direita, é isso, aquilo, não se importa. Taxa de juros alta, baixa. Fique preocupado, ore pelos governadores. Ore pela sua cidade, ore pelo seu bairro e ore pela sua prosperidade. Deus vai te dar, fique em paz com isso. Não vai te faltar nada para cumprir o propósito eterno de Deus. Então, mas o mundo é isso, ele vai ser destruído. O diabo quer isso. Então, nós ficamos ansiosos, ficamos às vezes pesados, cansados, porque estamos debaixo desse jugo. Não pode ser a vida do crente. O crente não pode viver dessa forma. E por outro lado, nós temos Cristo. Diga aleluia, fala assim comigo. Aleluia, eu tenho Cristo Jesus. E a normalidade daquele que está em Cristo é uma vida abundante. Olha o texto. Eu vim para que tenham vida e vida plenamente. Tem a versão tá diferente, coloca a RA por favor. Vida abundante. Então você está neste mundo, mas você não está conectado com as ações deste mundo no sentido espiritual. A sua vida não tem a ver com essa terra. Nós falamos toda hora sobre isso. Você fica preocupado com dinheiro, com carro, com trabalho. Essas coisas são secundárias na sua vida. Por quê? Porque você nasceu para expressar a glória de Deus. E uma vez que eu nasci para expressar a glória de Deus, tudo que vai cooperar para essa expressão, Deus vai me dar. Então o trabalho, o dinheiro, a saúde, a família, tudo isso é um pacote daqueles que estão dentro do propósito eterno de Deus. Então não precisa ficar buscando. Lógico, tem que estudar. Lógico, você tem que se relacionar bem com as pessoas. Mas não é isso que vai te promover. Não é isso que vai transformar a sua vida. É você estar no centro da vontade de Deus. E aqui eu quero falar hoje sobre sinais da bênção, porque tem coisas que você considera bênção que os céus não consideram. Tem coisas que você valoriza que os céus não valorizam. Isso é muito importante, porque a partir do momento que você valorizar a coisa errada, você sai do propósito eterno. Você sai debaixo da vontade de Deus. Aí você não entende, porque eu estou angustiado, porque as coisas não funcionam, porque as coisas não acontecem, porque as coisas é isso, e um monte de pergunta, muito porquê para Deus. Mas na verdade você considera algo bênção que Deus não considera. Você considera algo essencial que Deus não considera. E aí tem uma incompatibilidade de propósito. Deus quer transformar a sua alma, pastor Helder. Deus quer transformar você, dona Cida. Mas você quer ser transformado por outras coisas. E Deus não vai desistir de você. Fala para o seu irmão, Deus não desiste de você. Então Deus nos criou com a normalidade da vida e vida abundante. O exemplo disso, claro, é quando Ele pegou o homem e colocou dentro do jardim do Éden. Para quem não sabe, Éden significa delícias. É jardim dos prazeres. É jardim de descanso. É jardim de alegria. Então quando Deus criou o homem, Ele não fez você para sofrer. Ele
não fez você para viver em função da maldição, em função das coisas naturais. Não, Ele te fez para ter prazer. Esse prazer está relacionado com intimidade com Deus, relacionamento. Vamos ser sinceros, irmãos. É bom ter dinheiro? Lógico que é bom. É bom ter um carro bom, mas melhor ainda é ter um casamento feliz. Melhor ainda é ter relacionamento com pessoas que amam a Deus. Eu tenho mais prazer em ter relacionamento com os meus irmãos. Ontem mesmo, estava com os pastores num churrasco. Nós estávamos conversando lá. Nossas esposas estão na imersão. Assim, toda vez que ela sai, a gente inventa um churrasco, né? Ela sai daqui de São Paulo, a gente inventa um churrasco. Daí os irmãos mandam, pastor, eu quero estar nessa reunião. Eu falei, meu sonho, vamos crescer, avançar para estar nessa reunião conosco. E eu falei para os irmãos, não tenho nada para falar para vocês. Eu não quero fazer uma reunião. Eu tenho um prazer de estar com vocês, comer com vocês, falar do amor de Deus, falar da graça de Deus, planejar a igreja, porque essa é a minha vida. E eu falei para os irmãos o seguinte, essa vida aqui, nesse churrasco, imaginamos aqui natural, é algo que vai perpetuar na terra, nos céus. É o tempo todo se relacionando como igreja e conhecendo e tendo intimidade com Deus. Então, quando você olha as coisas da terra, que não tem no céu, você não deveria se considerar uma bênção eterna. É algo bom. Um carro é algo bom. Ter bastante dinheiro é algo muito bom. Mas não é a bênção que Deus tem para a sua vida completa. É algo que vai fazer parte da sua vida. Os irmãos estão me entendendo? Diga amém. Então quem conduz a nossa vida é o Senhor, não é o diabo. Eu e você precisamos entender que Deus está no controle de todas as coisas. E o diabo fica o tempo todo querendo ludibriar, nos enganar, nos distrair com coisas naturais. E colocando coisas desta terra como a bênção que da sua vida. Olha, você precisa comprar 15 casas, 10 casas, 5 casas. Você precisa ser... Esse é o objetivo de ser crente. Esse é o objetivo, casar. Esse é o objetivo, ter 10 filhos. Esse é o objetivo, ter uma grande empresa. O diabo fica colocando esse conceito de bênção na sua vida. Lógico, essas coisas são bênçãos. Mas ele não pode ser o fim da sua existência. Ele não pode ser o grande alvo da sua história. E muito crente está vivendo em função disso. Tanto que é verdade que muitos desviam porque não alcançaram a bênção. Muitos saem porque não alcançaram o casamento que gostaria. Muitos não servem ao Senhor porque não alcançaram a empresa que tanto sonhou. Desanimam, acabam com a sua vida. Por quê? Porque enxergam bênção aquilo que Deus não tem como bênção eterna. Você tem um propósito eterno diante do Senhor. Fala para o seu irmão, você tem um propósito eterno. Então, Deus fez isso com Abraão, fez isso com Noé. Intimidade, deu prazer para eles crescerem e multiplicar. Ei, olha aqui para mim. Você nasceu com um propósito eterno. De estar nos jardins das delícias. Desfrutar da presença e do descanso de Deus. E crescer e multiplicar. Fala para o seu irmão, crescer, multiplicar. Ou seja, tudo que vem na sua mão tem que crescer e multiplicar. Tudo que Deus coloca diante de você tem que crescer e multiplicar. Porque se você está no eterno propósito de Deus, se não está crescendo, multiplicando, alguma coisa está errada. Porque tudo que Deus dá tem como objetivo crescer e multiplicar. É por isso que Deus deu a sua empresa. Deus não tem empresa como uma bênção para você. Deus te deu empresa para você prosperar, crescer e multiplicar. Para quê, pastor? Para ser transformado e transformar pessoas. Para serem mais semelhantes de Deus. Para alguns Deus deu empresa, para outros deu um bom trabalho no CLT, para outros deu uma boa faculdade. E tudo que Deus colocou na sua mão tem um objetivo: crescer e multiplicar. Então mesmo nas tribulações externas que passamos, dificuldades na família, problemas com os filhos, problemas com os pais jovens, problemas financeiros, mesmo nisso nós precisamos crescer e multiplicar. Crescer e multiplicar não é ter um carro do ano e ano que vem ter outro carro do ano. Não. É às vezes ter um fusquinha, ele quebrar, ele falhar e ano que vem ficar sem fusquinha. E ainda assim ter paz e alegria no Senhor. Então o crescer não está relacionado a bens materiais, a posições deste mundo. O crescer tem a ver com algo interior. Fala para o seu crescimento é de dentro para fora. Aleluia. Então alguns, por não verem os frutos
passam a agir de forma intempestiva, procurar culpados, se condenar. As coisas não acontecem na minha vida, eu estou mal com isso, pastor, porque as coisas não estão funcionando como eu gostaria. E aí você começa a desanimar, a querer desistir, a querer abandonar. Mas deixa eu te falar algo, tem uma boa notícia para você. Deus é bondoso e gracioso, e Ele não vai desistir de você. E Ele falou o seguinte, que estaria com você todos os dias da sua vida, até a consumação do século. Ou seja, Ele vai trabalhar para que você tenha paz e alegria. Ele vai trabalhar para que você encontre o descanso na presença dEle, e desfruta de crescimento, desfruta de avançar em todas as áreas da sua vida. Quem crê, diga amém. Então, ao nos deparar nesse cenário, nós precisamos ter uma clareza. Existem bênçãos que nós consideramos que não são as bênçãos de Deus. Existem bênçãos que são de Deus, mas não é o fim em si mesmo. Então, ter o carro, dando um exemplo mais simples, é uma bênção, mas ele não é o fim. Ele é um instrumento para o fim. Ter um bom emprego é uma bênção, mas não é o fim, porque é um instrumento para o fim. O fim é que você cresça e avança como homem de Deus, como mulher de Deus, na intimidade com Cristo Jesus, e a cada dia pareça mais com Ele. Pergunta para o seu irmão, o que as bênçãos estão te tornando mais parecido com Cristo ou não? Pergunta para ele isso aí. Aleluia. E tem dois momentos críticos na nossa vida que nos transformam bastante. Quem aqui já passou por grandes dificuldades, diga misericórdia. Todos nós já passamos. E aí, é um momento de crise, crítico. Porque a dificuldade, os problemas, ele tem a capacidade, presta atenção que eu vou te falar, de promover a sua realidade interior. Quando você passa por um tempo difícil, isso demonstra as suas crenças, demonstra o que você crê, demonstra aquilo que está dentro de você. Então, quando você tem um tempo difícil na família, o que você faz? Você vai orar ou vai reclamar? Você vai buscar Deus ou você vai desistir de tudo? Então, tudo acontece dentro de você, na verdade, tudo, as tribulações, os problemas, eles revelam o seu coração. Então, momentos difíceis eu não enxergo como algo muito ruim para nós. Pastor, pelo amor de Deus. Não, querido, porque Deus tem um projeto eterno para você. O primeiro projeto aqui na terra, pelo menos, é te transformar à imagem e semelhança de Cristo. Amém, irmãos? Agora, como vai transformar se você não for colocar à prova? Os problemas, as dificuldades, revelam não para Deus, revelam para você o seu estágio. Revela a sua situação. Esses dias eu estava falando com uma irmã. E eu falei, irmã, não é da nossa igreja não, é de fora da igreja. E essa irmã falou assim, eu gosto de morar do lado do meu pai. Eu falei, por quê? Porque lá eu consigo fazer um monte de coisa. Lá se tiver faltando comigo, vou lá comer na minha mãe. Lá eu faço um monte de coisa, enfim. Assim, mais fácil para a minha vida de casado. Mas eu falei para ela assim, você não está cumprindo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ensina clara, deixará o homem e mulher os seus pais, e deixará o homem os seus pais e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Eu falo assim, mas como assim, pastor? Eu falo assim, simples. Deus quer transformar você através do casamento com o seu marido. Deus quer transformar você segundo a imagem e semelhança dele. Ele te dá um marido, mas só que você não permite as dificuldades do casamento te transformar. Sabe o que vai acontecer? Dificuldades. Deus vai permitir circunstâncias na sua vida para que você seja transformado. Mas seja esperta. Já responde a palavra de Deus, seja obediente à palavra. Se a palavra fala para você descolar, assim, não é abrir mão dos pais, entenda? É não depender emocionalmente, não depender financeiramente, não depender geograficamente dos seus pais. Isso traz crescimento. Eu converso com muitos jovens que casaram, e depois que eles saem de perto dos pais, como eles amadurecem. Como eles avançam no casamento, se tornam mais responsáveis. Porque até então, papai e mamãe, o tchutchuquinha do papai, a belezinha da mamãe, não pode deixar passar dificuldade, problemas. Mas a dificuldade transforma você em alguém dependente de Deus. Quantas vezes
eu tive problemas de saúde ou financeiro, eu não falei para os meus pais. Eu fui falar para o papai do céu. Papai do céu, eu preciso de um milagre financeiro. Eu preciso de um milagre na saúde. Aí perguntar, está tudo bem? Tá um pouco difícil aqui, mas eu estou resolvendo com Deus. Por quê? Eu preciso depender de Deus. Eu preciso avançar em Deus e conhecer a Deus. Como eu vou viver milagres com Deus, ou conhecer o Deus Todo-Poderoso, se eu o tempo todo estou precisando de ajuda de pessoas? Eu não vou crescer. Então você precisa entender que os momentos críticos, muitas vezes, são bênçãos para você avançar. Fala para os irmãos, os momentos críticos são bênçãos. Mas tem outra situação que me preocupa mais. Os momentos bons, dona Cida. Porque os momentos bons, ele tem a tendência de nos tornar alguém autossuficiente. Então assim, ganhei um dinheiro, arrumei um bom emprego, comprei um bom carro, passei na faculdade federal, casei com uma mulher maravilhosa, com um homem maravilhoso, tive um lindo filho. A tendência natural é, como eu sou bom. Pastor Elner, não tem como, né? Ter o Pedro e Davi é minha cara. Tudo bem que eu não sou bonito, mas a senhora é bonita. Então, é lindo, são lindos. E aí eu me envaideço. Eu acho que eu sou capaz. Aí você arruma um emprego. Fala, não, rapaz, eu estudei muito para isso. Realmente eu sou capaz. Realmente eu mereço essa bênção. E esse comportamento é mais perigoso do que aquele comportamento de alguém que depende do Senhor na dificuldade. Porque te tira completamente do reino de Deus. Te tira completamente da graça do Senhor, debaixo da bênção do Senhor. Então, as bênçãos na sua vida, elas precisam te levar, ter sinais claros de que Deus está te abençoando. Que você reconhece Deus no processo. Eu quero falar aqui rapidamente 7 sinais. Fala comigo, 7 sinais. De que você reconhece que as bênçãos que você tem vêm do Senhor. Então só lembrando o que eu falei até agora. Eu e você precisamos entender que existe um problema sério. Sério, que o mundo quer morte para nós. Mas só que Deus tem uma vida normal para o crente. E a vida normal do crente é vida abundante. E essa vida abundante tem a ver com viver no jardim do Éden. Éden, jardim de delícias. E nesse jardim de delícias eu preciso crescer. E eu preciso, outra palavra que eu falei aqui, multiplicar, obrigado. Crescer e multiplicar. E se eu cresço e multiplico, significa que eu estou dentro do propósito eterno de Deus. Mas se eu não cresço e multiplico, existe um problema. E o diabo, ele é especialista em desviar você do propósito. Por quê? Ele quer que você tenha como propósito outra coisa. E aí ele te engana, falando que o mundo oferece é bênção. Que o mundo, você nasceu, João, para ser um grande empresário. É o seguinte, então gaste a sua vida na sua empresa. Trabalhe 18 horas por dia, de segunda a segunda, porque o final da sua vida é muito dinheiro no bolso. São muitos bens comprados. Aí você acredita nisso, é verdade. Eu nasci para ganhar muito dinheiro. É o que o mundo faz. Então eu vou ganhar muito dinheiro. Aí você acha que a bênção é só o casamento. Aí você não serve a Deus, você não lidera uma célula. A bênção é só o filho. Aí você não serve a Deus, lidera a célula, porque Deus me deu essa bênção. Afinal, eu preciso cuidar dela. Aí você não foca naquilo que é eterno. O diabo faz isso, para distrair você. E aí eu termino falando aqui, nesse começo, que você e eu precisamos aprender a viver em paz e crescer e multiplicar mesmo na dificuldade. Porque eu preciso crescer no Senhor, depender do Senhor. Mas a bênção, onde você prospera, você avança, essa é mais perigosa. Porque tende a excluir Deus do processo e colocar você como merecedor. Afinal, eu sou um crente dizimista. Afinal, eu sou um crente abençoado. Afinal, eu sempre estou ajudando o pastor. Então eu mereço ser abençoado. Isso é mais perigoso. Então hoje eu quero te mostrar rapidamente 2 lados da moeda. Na verdade não, 7 princípios de alguém que entendeu que as bênçãos do Senhor
vem dele, de fato. E não tem como si o merecimento próprio. Projeta para mim, por favor, o texto de Deuteronômio, capítulo 26. Vamos ler a partir do verso 1 até o 11. Mas antes disso, deixa eu contextualizar você nessa história. Deus prometeu para Abraão que ele seria pai de nações. Quantos lembram disso? Gênesis 12 está lá. Está escrito isso. E Deus tira Abraão de Ur dos Caldeus, porque Ur dos Caldeus era uma terra misturada. Deixa eu te falar algo. Não tem como viver o propósito eterno de Deus misturado em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus aponta para o mundo. Aponta para pessoas que andam de forma natural, que focam neste mundo. Aí Deus tira ele daquilo que é conforto, sai da tua terra, sai da tua parentela, e vai para a terra que te mostrarei. E lá te farei uma grande nação. Lá você vai crescer. Lá você vai multiplicar. Foi essa promessa que Deus deu para Abraão. E aí ele sai daquele ambiente cômodo, ambiente que está no controle, mas de forma natural, e leva ele a conhecer mais de Deus. A conhecer quem é o Senhor. Quem de fato, porque ele escutava Deus. Em Ur dos Caldeus tinha muitos deuses. E pela primeira vez ele escutou Deus falando com ele. Opa, essa voz é diferente. Eu preciso caminhar com ele. E aí Deus não cumpre 100% da promessa na vida de Abraão. 400 anos depois, ele cumpre com Moisés. Tirando o povo do Egito e levando para Canaã. A promessa era Canaã para Abraão. Mas era para a descendência dele. Mas ele precisava tomar uma atitude. E muitas vezes nós paralisamos pelo conforto. Nós paralisamos porque a gente não quer passar por pressões. Deixa eu te falar algo. Deus não vai desistir em transformar você à imagem e semelhança dele. Posso escutar um amém por isso, irmãos? Fala assim, Jesus, não desiste de mim. Ele não vai desistir. Ele não vai desistir de você. Ele vai insistir. Então ele faz isso com Abraão. Ele faz isso com Noé e com tantos homens de Deus. E aí Moisés chega à porta de Canaã, depois de 40 anos no deserto, e ele dá uma instrução de como desfrutar de Canaã. Canaã aponta para as bênçãos celestiais. Canaã aponta para uma vida debaixo do favor e da graça de Deus. E existem 7 sinais nesse texto que eu quero passar para você hoje. Porque se você não tem esse texto, esses sinais como prática na sua vida, é por isso que você não cresce, é por isso que você não multiplica, é por isso que você vive de forma natural. Quem reconhece Deus, como eu vou falar aqui hoje nesse texto, entendeu o princípio do crescer e multiplicar. Mas quem não entendeu esse princípio, vive na pindaíba, vive na dificuldade. Projeta para mim, projetou? Obrigado. Olha o que Moisés fala para o povo quando entra em Canaã. Olha, existe uma forma de viver aqui em Canaã. Ao entrares na terra que o Senhor, teu Deus, te dá por herança, ao possuí-la e nela habitares, tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Virás ao que naqueles dias for sacerdote e lhe dirás: hoje declaro ao Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor sob juramento prometeu dar aos vossos pais. O sacerdote tomará o cesto da tua mão e porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás: arameu, prestes a perecer foi meu pai. E desceu para o Egito, e ali viveu como estrangeiro com pouca gente. E ali veio a ser grande nação, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram, afligiram e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor, Deus dos nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz, e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão, e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais, e com milagres. E nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me destes. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te prostrarás perante ele. Alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus
tem te dado a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que estás no meio de ti. Então Moisés, aqui ele mostra como nós entramos em Canaã. Resumindo para você, fala assim, olha, nós estávamos lá no Egito. Deus prometeu para o nosso pai Abraão que nós possuiríamos uma terra que emana leite e mel. E nós estamos diante dela. Mas não podemos entrar nela com a mentalidade que nós tínhamos no Egito. Todos nós, sem exceção, saímos do Egito. Todos nós éramos filhos do diabo. Forte isso, né? Mas quando pecador, nós fomos destituídos da glória de Deus. E quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você se tornou filho novamente. Entende? A sua filiação era o diabo. Mas depois que Jesus entrou na sua vida, a sua filiação é o próprio Senhor. Diga glória a Deus por isso. Então, mas só que nós viemos para esse novo tempo com Deus, com mentalidade do inferno. Por que você acha que o povo de Israel passou 40 anos no deserto, sendo que o projeto era menos de 2 anos? É porque a mentalidade, fala comigo, mentalidade, fala comigo, coração, não estavam alinhados com o projeto eterno de Deus. Não tem como você desfrutar de Canaã, Manuel, com a mentalidade do mundo. Não tem como você viver o eterno propósito de Deus pensando nas coisas terrenas. Não tem como você desfrutar de milagres, sinais e prodígios do reino, crescer e multiplicar no reino, com pensamentos de coach, com pensamentos de empresários do mundo, com pensamentos lá de fora. Você precisa mudar a sua mentalidade, precisa transformar a sua mente, que é pela renovação da palavra de Deus. Por isso eu insisto, faça uns cursos. O curso vai renovar sua mente. O curso vai transformar a sua forma de pensar. Quanto mais você lê a palavra, quanto mais você come da palavra, mais parecido com Cristo você se torna. Aí você acha que o culto de domingo de uma pregação de 50 minutos vai mudar a sua vida, sendo que você tem 168 horas na semana? O que é 50 minutos perante 168 horas na semana de mundo? Querido, é muito pouco. Então você precisa renovar sua mente. É o que Deus fez com o povo. Lá no deserto, Deus foi renovando a mente dele, mostrando para eles, olha, eu te alimento pelo céu, eu te dou água pela rocha, eu te esquento com a coluna de fogo. E milagres eles viveram, até entender que Deus realmente é provedor de todas as coisas. Aí sim eles entram em Canaã e conquistam, avançam. Deixa eu te falar algo, Deus tem uma Canaã poderosa diante de você este ano ainda. Comece a conquistar a partir de agora em nome de Jesus. Para de ficar rejeitando o que Deus quer dar para você. E Moisés fez isso e apontou com os comportamentos. Olha, se você entrar com esse comportamento, Israel, nós vamos ganhar Canaã, nós vamos desfrutar de Canaã e agradar a Deus. Mas se você não tem esse comportamento, significa que você não entende que a bênção vem de Deus. E você é natural, você não é transformado. Então o primeiro sinal está lá no verso 1 e 2. Projeta para mim, por favor. 26, 1 e 2, Deuteronômio. Ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, ao possuí-la e nela habitares, tomarás da primícia dos teus frutos, do solo que colheres da terra que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, e irá ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Então o primeiro sinal de alguém que entendeu que a bênção vem de Deus, é alguém que reconhece que a bênção só Ele pode dar, só o Senhor pode dar. É alguém que vê Deus no processo, alguém que vê Deus no casamento. Nossa, essa esposa foi Deus que me deu. Alguém que vê Deus nos filhos, vê Deus nas amizades, vê Deus lá no seu trabalho. Foi Deus que me colocou nesse trabalho. Irmãos, eu era alguém que trabalhava em mecânica, e Deus abriu uma porta do Banco Bradesco para mim. Não tinha condições. Meu chefe falou assim para mim, Alexandre, eu não sei porque eu vou te contratar, mas lá na sua empresa você batia marreta, aqui você vai bater meta, está contratado. Falou desse jeito para mim, eu fiquei assim espantado com Deus, porque tinha muitas outras pessoas para entrar, mais qualificado que eu, mas Deus me escolheu. Então eu preciso entender que tudo que eu tenho vem de Deus.
Tudo que eu busco, na verdade, tudo que Deus me dá, é bem que vem dele, não é meu mérito, não é minha capacidade. A maneira mais prática de você reconhecer a bênção de Deus é consagrando a ele. O que o Moisés fala? Olha, pensa comigo, é simples. Vou lá na casa do Pujol, e o Pujol tem lá uma videira, que é uma árvore de frutos, de uva. Aí o Pujol fala o seguinte: pastor Alexandre, você pode entrar na minha casa, tranquilo. Pode ir lá colher todos os frutos da videira. Pode desfrutar, fazer suco de uva, fazer sorvete de uva, tudo de uva. Fique à vontade, Alexandre. Aí eu falei: nossa, meu Deus, Pujol é muito gente boa. Pujol é um cara assim fantástico. Eu vou colher pelo menos uma parte desse fruto e vou dar para ele, porque o cara é muito gente boa. Pergunto para você, isso minimamente se chama gratidão? Sim ou não? Reconhecer que quem me deu o poder de ser abençoado pela casua foi o Pujol? Esse é o papel de Deus na sua vida. Deus tem te dado todas as coisas. O que ele fala? Seja grato. Moisés fala para o povo: sejamos gratos. Nós saímos de uma terra que era escrava, que nós éramos maltratados e humilhados. Daqui a pouco eu falo sobre isso. E Deus nos deu uma vida, uma terra poderosa. Então, como não reconhecer que essa terra vem de Deus? Esse é o nosso problema. E o problema de muitas pessoas. As pessoas, elas desconsideram Deus quando recebem uma bênção. Muitas pessoas. Não, o meu mérito, minha capacidade, o meu jeito. Ah, pastor, eu reconheço. Vamos ver nos outros pontos se realmente você reconhece. Mas alguém que é fiel ao Senhor é alguém que reconhece. Deixa eu te falar algo. Dízimo não é obrigação. Dízimo é um coração grato a um Deus que dá. É um coração grato a Deus, alguém que reconhece que Deus tem te dado tudo. Porque Deus, teoricamente, precisa de dinheiro. A estrutura que nós pregamos aqui, está com os irmãos, ela precisa. Quando a gente briga o seguinte: dízimo aponta a sua fidelidade, oferta aponta a sua generosidade. Então, quando você é fiel, você demonstra que tudo vem de Deus. Eu falo com muita franqueza, irmãos. Assim, eu não tenho um problema de falar com isso, porque desde os meus 14 anos, desde que eu entendi por gente, eu sou fiel ao Senhor, tanto no dízimo como na oferta, abençoo a igreja, um monte de coisa. E vejo alguns irmãos aqui que procuram: pastor, abençoa nisso. Os irmãos estão vendo uma cantina nova lá em cima, vamos destruir essa aqui. Porque é um lugar melhor para os irmãos tomar um café, chegar mais cedo, tomar um café lá com os irmãos, fazer um discipulado. E tudo isso tem custo, muito custo. E tem irmãos aqui muito generosos da igreja. Mas por quê? Porque alguém entendeu que o que eles têm vem do Senhor. Ele reconhece que a bênção vem de Deus. Hoje, em nome de Jesus, quero desafiar você: pare de achar que você é bom. Pare de achar que você é capaz de alguma coisa. Todas as portas abertas da sua vida, o Senhor tem colocado. Reconheça a Deus nos seus caminhos, diga aleluia. Segundo ponto: alguém que reconhece que a bênção vem de Deus é alguém que reconhece quem Ele é e de onde Ele veio. Olha o que o Moisés fala no texto, versos 3 e 4. Virás ao que naqueles dias for sacerdote e lhe dirás: hoje declaro ao Senhor teu Deus, que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos meus pais. O sacerdote tomará o cesto das tuas mãos e assim por diante. Olha o que ele fala: olha, a terra não era para mim, a terra era para os meus pais. E eu pude desfrutar o que meu pai não desfrutou. Eu não merecia estar aqui neste lugar. Irmãos, quando eu olho a minha família, quando eu olho a minha prosperidade, quando eu olho a igreja que eu lidero, quando eu olho as pessoas que eu ando, eu falo: meu Deus do céu, não tenho condições nenhuma, de forma natural, ter conquistado isso. Como Alexandre, um rapaz tímido, conquistaria isso? Sozinho? Não tem como. Eu sei de onde eu vim. Eu vim da Rua do Fedor. O nome da rua é verdade. O nome da rua lá era Rua do Fedor. É apelidado, porque era assim, a beira do rio Tietê. Quando dava cheia, o rio Tietê primeiramente vinha com tudo que tem no Tietê para dentro da minha casa. A rua às vezes era assim. Morei 21 anos lá. Eu olho e falei: meu Deus do céu, de onde que eu vim? Da Rua do Fedor para a Videira Itaquera. Da Rua do Fedor para ser gerente geral do Banco Bradesco. Da Rua do Fedor para ter uma família linda como eu tenho. Quando eu olho isso, eu falo assim: eu não merecia isso. Então quem tem essa consciência
é alguém que entendeu a graça. Alguém que se sente muito amado. Agora, às vezes, você se sente no direito de exigir, às vezes do seu patrão, às vezes do seu esposo, esposa, do seu pastor, da sua liderança, algo, porque você acha que merece. Eu lembro que, muitas vezes, o pastor Alexandre Amelin, ele ia fazer manutenção no prédio da igreja. O pastor Alexandre Amelin é um cara que fazia tudo na igreja. Colocar telhado, que nem o pastor Cristian, ele estava fazendo tudo. E eu não sei fazer nada. Ele fala, irmãos, sexta-noite eu vou estar aqui mexendo no telhado, se alguém puder vir me ajudar, eu aceito. E às vezes estava só eu lá ajudando ele. Ninguém ia ajudar ele. Aí muitas pessoas falam, pastor, eu estou ocupado, trabalho muito, eu tenho minha família. Pastor, eu já dou meu dízimo, eu escutei isso, já dou meu dízimo e minha oferta. Se precisar, às vezes, de um recurso a mais, eu dou também. Mas às vezes o pastor não quer isso. Às vezes o líder não quer isso. Às vezes sua esposa não quer somente o seu cartão de crédito. Ele quer sua presença junto. Aí quando você desvaloriza isso, demonstra que você é maior que a pessoa. Maior que a situação. Não, querido, deixa eu te falar em nome de Jesus. Reconheça, eu não merecia isso. Eu sou tão grato que eu não sei o que fazer para ser grato à pessoa. Não sei o que fazer para ser grato a Deus. Não sei o que fazer para ser grato pelo que eu tenho. Esse coração é reconhecer que eu não sou nada. E eu sei de onde eu vim. Eu merecia o inferno. Eu merecia viver algo simples. Eu fui o primeiro a fazer faculdade da minha família. Quando eu falei, meu Deus do céu. Eu tinha primos bem financeiramente. Os pais dele, vou falar que era rico, mas era quase rico. E hoje quando eu olho a minha vida comparada a dele, eu falei, meu Deus do céu, o que Deus fez comigo? Como assim? Olha o que eu conquistei. Não estou comparando a pior ou melhor. Foi o seguinte, não tinha condições de estar aqui, além dos meus primos. Meus primos estariam muito mais à frente. Mas Deus me deu graça. O favor dele veio sobre a minha vida. Então quando eu reconheço quem eu sou e de onde eu vim, eu estou reconhecendo que a bênção vem do Senhor. Pergunto para o seu irmão, você é alguém que reconhece Deus ou se acha capaz de muita coisa? Terceiro, você precisa ter clareza de que não existe nada de bom no Egito. Fala para o seu irmão, o mundo não tem nada de bom. Abre o texto, por favor, versos 5 e 6. Então testificarás perante o Senhor, testemunho, teu Deus, e dirás, arameu, prestes a aparecer foi meu pai, e desceu para o Egito, e ali viveu como estrangeiro, com pouca gente, e ali veio a ser nação grande, forte e numerosa. Olha o que aconteceu com eles. Mas os egípcios nos maltrataram, afligiram e nos impuseram dura servidão. E eu fico um pouco em crise com esse ponto, porque muita gente na igreja troca a vida do corpo por migalhas deste mundo. As pessoas às vezes trocam, um culto, trocam um jejum de 40 horas, trocam uma conferência por causa de uma hora extra. Aí quando eu olho esse tipo de coisa, eu fico, meu Deus do céu, tem misericórdia, porque ele não sabe o valor eterno de viver igreja. Muitas vezes eu fui alguém que neguei hora extra no meu trabalho, porque eu não queria abrir, pastor, você não me sustenta. Graças a Deus nem vou te sustentar. Deus te deu a sua vida, é para você cuidar da sua vida e sustentar a sua família. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas só que quando eu negocio pelo desejo de ter mais, eu começo a desvalorizar esse ponto. Eu começo a achar que o Egito tem coisa melhor. Sabe por que o povo de Deus, na primeira vez que chegou diante de Canaã, 2 anos depois, eles não entraram em Canaã? Olha o que aconteceu. Eles andaram e chegaram às portas de Canaã. Moisés manda 12 espias para ver a terra, para fazer uma varredura na terra. Os 12 espias chegam com um cacho de uva, com 2 homens segurando, e 2 deles falam assim, nossa, a terra é muito boa, fantástica. Aí outros 10 falam assim, olha, a terra realmente é muito boa, fantástica, tem tudo de bom, mas tem um problema. Tem gigantes. É terra que devora os seus moradores. E quando ele falou isso, o povo começou a murmurar, reclamar. Sabe o que eles falaram? Moisés, você nos tirou do Egito para morrer aqui na porta de Canaã.
Quem dera que nós estivéssemos comendo as cebolas do Egito. Quem dera nós estivéssemos lá como escravos, pelo menos tinha aonde dormir, aonde comer, aonde deitar. Que? Eles te maltratavam, eles te amaldiçoavam. O mundo não brincava com você, destruía a sua vida. E por causa de uma dificuldade que você nem enfrentou ainda, você fala que o mundo é melhor? Por que a sua célula não multiplicou este ano? Você está pensando em desistir? Por que a sua empresa não multiplicou como você gostaria? Você está querendo abrir mão de tudo? Presta atenção. Como você troca a glória que há de vir por um passado de maldição? Muito crente faz isso. Muitos crentes têm andado dessa forma. Mas hoje, em nome de Jesus, a sua visão é o seguinte: não importa o que eu estou passando, não importa o que eu vou enfrentar, eu sei que o meu Deus é poderoso e fiel e vai mudar a minha história. Você crê nisso, irmãos? 4. Então, primeiro, você tem que ser alguém que lembra o tempo todo da obra consumada da cruz. Lembrar da obra libertadora do Egito. Irmãos, quando eu penso, aquele povo chegou diante de Canaã e amaldiçoou, eu fico em crise com isso. Porque um povo que viu 10 pragas tocar o Egito e não tocar eles, um povo que viu o mar vermelho se abrir diante deles e fechar em cima do exército de Faraó, um povo que viu durante 2 anos comida cair do céu, maná cair do céu, água sair da rocha, a nuvem cobrindo o calor e a coluna de fogo aquecendo durante o dia, durante a noite, é ainda se duvidar que Deus pode fazer algo? É muito incrível isso. Mas eles fizeram isso. Sabe, o que vai te garantir que todos os seus dias nessa terra vai ser feliz, é a obra consumada da cruz do Calvário. Quando você olhar para os dias difíceis, você vai falar assim: Jesus não morreu em vão por mim. Ele morreu e ressuscitou para me dar vida e vida abundante. Esse tempo difícil vai passar. Essas dificuldades vão passar. Eu vou me posicionar em Deus e eu vou mudar essa realidade, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Se Deus está por mim, quem será contra eu? Ninguém, não tem como. Então quando você olha dessa forma, você está exaltando a obra consumada do Calvário. Quando você tem problema de saúde, você se entrega a doença ou vai lutar? Porque a obra do consumado do Calvário fala: você já recebeu cura em nome de Jesus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha casa é casa de bênção. Os meus filhos são heranças minhas. A minha célula vai multiplicar. Você não desiste, porque você olha para o autor e consumador da sua fé. Ele é o autor e consumador. Ele muda a nossa vida. Ele nos transforma. Diga aleluia. Precisamos meditar nessa obra. Toda vez que eu estou com dificuldade, eu tenho uma atitude. Eu vou para o meu quarto, eu venho aqui para a minha sala, ou às vezes vou para o sítio orar. E eu falo assim: Deus, não sei nem o que te falar, mas uma coisa eu tenho certeza: o Senhor não me colocou neste mundo para ser um derrotado. Aonde eu pisar, planta os meus pés, aonde tocar vai ser abençoado. Eu não sei nem o que eu vou fazer, mas eu sei que o Senhor já está planejando algo miraculoso e vai mudar a minha sorte. Eu vou te falar algo: não tem um dia desses 44 anos de vida que Deus mentiu para mim. Ele sempre fez. Lógico, não fez às vezes como eu gostaria, mas sempre surpreendeu a sua forma de fazer. Porque Deus é um Deus criativo. Fala para o seu irmão: Deus é criativo. Fala assim: olha para a cruz. Quinto, a equipe do louvor já pode subir, por favor. Você precisa concluir que Deus sempre vai te dar o melhor. Olha o que aconteceu aqui no verso 9. E nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra que emana leite e mel. Fala comigo: leite e mel. Sabe por que leite e mel? Leite e mel são os únicos alimentos na terra que não precisa nenhum animal morrer. São os alimentos que não tem morte. Então o mel, estava escutando aqui no Raya Movie, muito interessante. O mel, ele é produzido pelo néctar das flores. Vai lá as abelhas, pegam o néctar das flores, vai lá na colmeia e produz o mel lá. E lá dentro tem uma abelha rainha. Essa abelha rainha que comanda todo o processo lá. Todo mundo trabalha em função dela.
E ela vai se alimentando, não é do néctar, ela vai se alimentando do mel. Quando essa abelha rainha morre, sabe o que acontece? Eles não pegam essas abelhas operárias e colocam como abelha rainha. Eles esperam uma nova abelha nascer, começa a alimentar elas do próprio mel, não do néctar. E na medida que ela vai crescendo e avançando, ela se torna a abelha rainha de todos eles. Deixa eu te falar algo. Jesus já comeu todo o néctar desse mundo, para você comer o mel celestial todos os dias da sua vida. Você é rei, você é sacerdote. Então você não pode, de jeito nenhum, achar que qualquer coisa podre deste mundo é melhor do que o néctar do céu todos os dias. Por isso que não faz sentido você abrir mão de um culto. Não faz sentido você abrir mão de que Deus colocou na sua mão. Quando você abre mão, você fala o seguinte: esse néctar que Deus está me dando, esse mel, na verdade, que Deus está me dando, ele não é pior do que o néctar do mundo. Não. A abelha rainha é formada somente de mel. Ela não come nada deste mundo. Deixa eu te falar algo. Na cruz do Calvário, toda a alimentação imunda do inferno já foi embora. Hoje você tem direito de comer todos os dias do mel do céu, desfrutar de palavras de vida, comer da comida de vida em nome de Jesus. Amém, irmãos? Diga aleluia. Glória a Deus. Não tenha saudade do mundo, não. Valorize esse alimento. Valorize o pastor Alexandre pregando para você. Eu sei que tem muito pregador da internet, até melhor que eu na oratória. Mas deixa eu te falar algo. Você precisa se alimentar daquilo que traz vida. Deus te colocou nessa casa. Deus te colocou com esses irmãos. Clodoaldo é difícil? Demais. Luanda, nem se fala. Dona Cida, fundadora da Videira Itaquera. Mas são pessoas que estão dando a vida nessa igreja desde o começo. Valorize o alimento que vem deles. Valorize o alimento que vem do seu pastor. Ah, mas é difícil, não tem problema não. Mas mesmo na dificuldade, é o cara que vai trazer o mel santo do céu para a sua vida. É a pessoa que vai mudar a sua vida, transformar, junto com Deus, logicamente. Deus vai mudar através dele, na verdade. Amém, irmãos? Sexto, pode começar a tocar, por favor. Você vai colher frutos, vai provar na prática que Deus dá. Ó, verso 10. Eis que agora trago das primícias dos frutos da terra que tu, ó Deus, me deste. Olha que interessante. Você tem uma vida de gratidão. Você reconhece que isso não é nada, que tudo vem do Senhor. Você reconhece que nada no mundo te presta e que Deus tem te dado o melhor. Qual que é o resultado de tudo isso? Frutos. Frutos. Frutos no seu casamento, frutos no seu relacionamento, frutos nos seus filhos. Se não aparecer fruto, tem coisa errada aí. Se os seus relacionamentos não estão avançando, tem coisa errada aí. Se você não está prosperando, tem coisa errada aí. Porque é um sinal de alguém que está desfrutando da bênção de Deus. Não tem como eu estar desfrutando da bênção de Deus e não crescer, não multiplicar. Não tem como eu viver com o salário mínimo durante 20 anos da minha vida. Ah, pastor, você está pegando pesado, porque é impossível. Não, querida, você pode ser um grande empreendedor e vender muito mais que o salário mínimo por dia. Tinha um jovenzinho nosso aqui. Tinha, não tem. Que ele vendia R$600 por dia no Farol para pagar o casamento dele. Chegou a vender nem paçoca, R$600 no dia. E tinha uma estratégia dele lá. Aí não vem me falar que Deus não te deu a oportunidade de estudar, porque você não precisa de estudo para prosperar. Você precisa entender que existe um Espírito Santo dentro de você, e Ele tem criatividade para te dar o que você precisa. Para de reclamar. Para de reclamar. Não vem reclamar do seu casamento. Não vem reclamar que você está solteiro ou solteira. Você tem tudo que você precisa. Busca diante do Senhor. Os frutos têm que aparecer. Tem que aparecer. Frutos de paz, frutos de prosperidade, frutos na sua célula, pelo amor de Deus. Nossa célula nasceu para multiplicar. Você está liderando há 1 ano, 2 anos e está em paz com isso. Deixa eu te falar algo. Alguma coisa da bênção de Deus não está acontecendo na sua vida. E não é porque que Deus não quer te dar,
é porque você não entendeu como viver em Canaã. Você precisa entender isso. E por último, que é o maior sinal de alguém que está debaixo da bênção de Deus? Fala para o seu irmão: alegria. Verso 11: Alegra-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Fique de pé em nome de Jesus. Alegria é o maior sinal de alguém que está debaixo da bênção de Deus. Pastor, eu não fico sorrindo assim o tempo todo. Tem dias difíceis, mas não é uma alegria que tem a ver com um sentimento. É uma convicção interior que dias melhores sempre estarão à minha frente. Essa alegria. Então assim, tem dias que eu estou preocupado com algo? Sim, mas eu tenho uma alegria. Aí o Espírito Santo fala assim: Alexandre, não se preocupe, eu vou mudar essa circunstância. E isso me enche de alegria, me enche de paz. Então você precisa ser alguém que anda dessa forma. Ei, você que anda ansioso. Ei, você que acorda com dor de cabeça, preocupado. Está faltando a alegria dos céus na sua vida. Você precisa reconhecer a bênção de Deus. Não faça como esse povo do Egito, que murmurou, reclamou, que não agradeceu, que achou que eles eram melhores, que a comida do Egito é melhor. Não faça isso em nome de Jesus. Hoje decida: eu vou reconhecer Deus em todos os meus caminhos. Eu vou reconhecer que a bênção vem do Senhor. Eu vou reconhecer que nada vem de mim. Eu vou reconhecer de onde eu vim, de onde eu nasci. Eu vou reconhecer que Ele tem o melhor para mim. Eu vou reconhecer, o Espírito Santo de Deus, que os frutos vão aparecer, vão se mostrar, e eu ficarei alegre com o Senhor. Hoje é manhã de você desfrutar da bênção completa do Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos neste momento. Nós vamos louvar o Senhor Jesus primeiro, mas eu quero que você comece a orar. Fala: Senhor, eu mudo meu coração nesta manhã. Eu coloco diante do Senhor todas as minhas petições, e eu decido me alegrar na Tua presença. Eu confio na Tua palavra, eu confio no Senhor. Opera sobre a minha vida, Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Aleluia. O desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Digo: o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, eu creio. Levante a sua voz, declare e diga: ainda, e ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Nossas vidas não é o dia da aflição. O dia da aflição, normalmente o crente vai buscar Deus. É o dia da bênção, porque ter bênção te coloca em duas posições. Ou você decide falar assim: eu sou abençoado porque eu mereço. Ou você decide: Senhor Jesus,
eu não tenho como te agradecer. Toma aqui, Senhor, a oferta. Toma aqui, Senhor Jesus, o reconhecimento. Eu não sou nada, mas o Senhor tem me abençoado tanto. Esta posição é que se torna bênção na sua vida. Esta posição é de alguém que entendeu que Canaã vem de Deus. Hoje eu decido, eu quero que você decida também colocar diante do Senhor. Os tempos de aflições vão passar, os tempos de dificuldade vai passar, mas no dia da bênção você precisa colocar diante do Senhor e reconhecer: é Ele, e é por Ele, e é para Ele que eu gasto a minha vida, porque eu vivo para Ele, porque eu tenho sido tão abençoado por Ele. Ele é o meu merecedor, Ele é o merecedor, Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Coloca a mão no seu coração e deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã eu coloco cada um dos meus irmãos diante do Senhor. Senhor Jesus, nós queremos, Senhor, ó Pai, reconhecer que a bênção vem de Deus. Nós queremos reconhecer que nada somos, que nós precisamos, Senhor Jesus, que o mundo falar que o mundo não tem nada para nós. Senhor Jesus, que o que nós temos diante de nós é muito melhor, muito mais excelente, muito mais glorioso, muito mais poderoso. Espírito Santo, tira de nós toda vangloriação, todo, Senhor, desejo humano, todo, Senhor, mérito natural. Eu quero, Senhor Jesus, depender do Senhor. Eu quero estar na Tua presença todos os dias, porque eu quero multiplicar, crescer. Senhor Jesus, se tem alguém aqui não multiplicando e não crescendo, traz revelação nesta manhã. Transforma os corações, liberta os meus irmãos do ego, liberta os meus irmãos da justiça própria, liberta os meus irmãos da condenação. Eles são filhos amados, abençoados para viver as promessas do Senhor. Eu abençoo agora, na autoridade do nome de Jesus. Declaro que o Espírito Santo vai conduzi-los em graça e eles viverão todas as promessas de Deus, em nome de Jesus. Só a igreja cantando, ainda que a figueira, que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Senhor Jesus, nós terminamos este culto reconhecendo que Tu és tudo em nossa vida. Nós somos gratos e generosos diante do Senhor. Nós reconhecemos, ó Pai, que este mundo não tem nada para nós, que tudo que é bom vem do Senhor. Nós não abrimos mão da Tua presença e decido, Senhor, crescer e multiplicar e me alegrar na Tua presença, porque esta é a vida do cristão, no jardim dos prazeres, ter descanso, crescimento e multiplicação. Fala comigo: descanso, crescimento, multiplicação. Esta é a minha vida em Cristo Jesus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa manhã? Louvado seja o Senhor. Mais uma vez, obrigado pela sua presença hoje. Senti falta de muitos irmãos. Quero desafiar: não deixe a sua célula participar. Você que é da célula, pega alguém lá, você vai para o culto semana que vem, em nome de Jesus. Vamos investir em nossos irmãos, sermos cristãos.